bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre aqui entregando sempre o melhor para todos vocês, tá bom? Graça e paz para todos vocês. Fiquem à vontade. Esse canal aqui é feito para você, para todas as religiões, não importa qual religião que você seja. Eu sou cristão, creio em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, claro. Estou aqui para semear a palavra de Deus, seja para você cristão, evangélico, católico, candomblessista, umbandista, outro tipo de religião aí. Fiquem à vontade, estejam à vontade, sejam bem-vindos, tá bom? Para quem não sabe, eu estou maratonando a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, a qual eu estou aqui manuseando, essa aqui, ó, a fonte é essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Plenitude, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Vem comigo, tô aqui entregando o melhor conteúdo aqui, que é a Palavra de Deus, né? Hoje em dia a gente precisamos da Palavra de Deus, não tá dando para suportar essas coisas que está acontecendo, né, nesse mundo, né? E ainda mais aqui no nosso Brasil, é um país tão abençoado por Deus, né? Tão religioso e tão maldoso, pessoas com corações más, né? Pessoas que têm um coração mau e pessoas que não se apegam a Deus, pessoas que não têm o amor no coração, porque o amor, se você tem amor é porque você tem Deus. Se você não tem amor é porque você não tem Deus. É por isso que eu estou aqui, ó, junto com vocês, maratonando as escrituras, entregando a palavra de Deus para vocês, para que a gente tenha uma vida melhor, né? A cada dia que Deus possa nos ajudar a vencer a cada problema, a cada gigante da nossa vida, né? Tá aí, a gente temos que lutar contra os nossos adversários, nossos inimigos, e para isso temos que ter Deus junto com nós, porque sem Deus não dá, viu, galera? Não dá. Se com Deus é luta e a gente vence, mas vence, né? Bem apertado, imagina sem Deus. Então, temos que ter Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. E por isso que eu tô aqui. Eu não defendo placa de casa de oração nenhuma, porque igreja somos nós. Porque o Espírito Santo quer habitar dentro de nós. Então deixe o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, porque você é a verdadeira igreja. Eu não vou ficar defendendo placa de templo, placa de casa de oração aqui não. Certo? Porque o que eu vou defender aqui, ó, é a palavra de Deus. Essa é a minha função. Queira você cristão ou não, eu entregar a palavra de Deus, entregar a mensagem de Deus. É por isso que nós estamos aqui maratonando aqui, ó, segundo livro de Reis, para que a gente aprenda mais com os profetas antigos, os velhos profetas, os velhos sacerdotes, tá bom? Então, estamos maratonando o segundo livro de Reis, graças a Deus. E hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, galera. Hoje é sexta. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023. Ontem eu fiz um vídeo, eu acabei falando que era 2022. Meu Deus do céu. Não, me perdoa, mas eu corrigi lá. 2023, tá bom? Ontem foi dia 26 de janeiro de 2023. E hoje, hoje é janeiro. Olha, hoje é sexta-feira. 27 de janeiro de 2023, graças a Deus. Fique à vontade, tá bom? Estamos maratonando aí o segundo livro de Reis, contando a história agora Eliseu, né? Porque Elias já foi levado pelo redemoinho e ficou Eliseu aí, o sucessor de Elias. E vamos ver se tem bastante guerra, tem bastante paz. Vamos ver como que Deus irá conduzir aquele povo, o povo de Israel. Tá bom? Vem comigo pra gente aprender. Então, antes de começar a maratonar, eu vou desde já alertar. A campanha continua
Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa moral pra gente. Ô YouTube, dá essa moral pra gente ter condições para melhorar a qualidade de som, as imagens, para entregar para meus inscritos que são bem abençoados por Deus, o melhor vídeo, né? O melhor conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. E também, já vou fazer esse convite marotinho para vocês. Você aí que não é inscrito no canal, por gentileza, quer ser abençoado por Deus? Então faz assim. Inscreva-se aqui no canal. Não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal. Já deixa seu like. Ative aí, ó, o sininho para receber notificações. Ok? Aproveite para compartilhar os vídeos. Dá essa força, essa moral para nós aí no canal Os Brodões Oficial. Deixa nos comentários, tá gostando? Deixa no comentário, eu vou ler e vou responder. E outra, me siga no Instagram. Fique inteirado aqui no canal Os Brodões Oficial. Se você me seguir, eu sigo você de volta. E também já aproveita para visitar a minha página aqui no Facebook, ok? E também, ó, estamos no Twitter, @Brodões3, Twitter, @Brodões3 no Twitter, tá ok? Então bora, vamos maratonar, porque hoje vai ser 5 capítulos. Não sei se os capítulos aqui são mais longos, né? Para o vídeo não ficar muito longo e não ficar cansativo para vocês, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham agradecido a Deus antes de levantar da cama, tá bom? Ou melhor, antes de dormir na noite anterior, agradeceu a Deus, orou a Deus para nos guardar uma noite de sono abençoada para vocês. Então, vocês acordou, né? Despertou, abriu os olhos, deu bom dia para o Espírito Santo, bom dia para Jesus, para o nosso Pai Celestial. E isso, agora, dobre seu joelho, ore a Deus, apresenta a tua família, apresenta a tua casa, apresenta teus planos, teus projetos, teus sonhos, que sejam bem iguais a de Deus, porque a de Deus são maiores do que a nossa. Vale a pena, viu? Agora, se não for, peça para Deus destruir e colocar os sonhos, projetos dele dentro de você, para que você seja muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Beleza? Então bora, vamos maratonar. Vamos lá. Segunda Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 44. O título diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eita, essa passagem é boa, hein? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Graças a Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E vem o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco, mas bastante. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum aqui, mamãe. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, Eliseu, e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, o que sobrou. Não foi pouco não, hein? Foi muito, graças a Deus. Título: A Sunamita e o seu filho. A Sunamita e o seu filho.
Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará e descansar. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, ou Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz para mim, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. E ele disse, pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe, leva ele para sua mãe. E ele o tomou e o levou para sua mãe sunamita, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho e no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi: seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo:
não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou, e veio ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Glória a Deus. Título: a morte que havia na panela é retirada. A morte que havia na panela é retirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma barra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Assim tiraram de comer para os homens. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Título: 20 pães satisfazem 100 homens. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerá e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e deixaram os sobejos conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: Naamã é curado da lepra. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes
e disse: Sou Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Deus que dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé, se colocará de pé, né? Invocará o nome do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e purificará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ou quando o senhor entrar e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, Eliseu disse: Vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Título: Geazi é atacado da lepra. Geazi é atacado da lepra. Então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Tudo vai bem, meu senhor. E o meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servir tomar 2 talentos. Estou com ele e amarrou 2 talentos de prata
em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pôs sobre os 2 de seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ainda mentiu, hein? Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 33. O título diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou, resgatou de volta o ferro. Título: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tipo, maior é Deus o que está com a gente
do que o espírito que está com eles nesse mundo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me. Guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. Eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri eles. E feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás, ferirás tu e o que tomasses prisioneiros com tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam. E o despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Título: Samaria é cercada. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não veio o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois esperaria do Senhor? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. O título diz assim: Eliseu prediz a abundância de víveres. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse:
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás, disse Eliseu. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora temos conosco no arraial dos filhos. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali para prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em uma outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, porque agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei de Israel. E o rei de Israel se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é o que os Círios os fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, e esconder-se-á pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos Círios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os Círios, apressando-se, lançaram fora e voltaram aos mensageiros e anunciaram ao rei, o rei de Israel. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o profeta de Deus, o homem de Deus Eliseu, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei de Davi, ao rei de Israel. Dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e dissera:
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? Ele duvidou da palavra de Deus. E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém dali, nada que estiver ali, você vai tocar e também muito menos comer. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e o capitão, descrente, que não confiou na palavra de Deus que veio na boca de Eliseu, profeta, esse capitão morreu esmagado pelo povo que passou por cima dele. Aí, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 29. O título diz assim: a sunamita volta para a sua terra. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivicara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus Eliseu, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei de Israel falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei de Israel pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei de Israel, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: fazia-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Título: Azael mata Ben-Hadad. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio-se, pois, diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai dizer para ele, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente ele morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os seus olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor. E qual lhe disse: que te disse o Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. Ainda mentiu, falou o contrário. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto
morreu. E Azael reinou em seu lugar. Título: o reinado de Jeorão. O reinado de Jeorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, o seu servo. Como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Título: o reinado de Acasias. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Glória a Deus. Eita, graças a Deus, glória a Deus. Eita, que história, hein? 5 capítulos bom, hein? 5 capítulos quentes, graças a Deus, tá vendo? Guerras e mais guerras. E o profeta Eliseu ali, fácil não, viu? Você viu a história? A gente entra na história, o Espírito Santo leva a gente, faz a gente viajar na história, para a gente poder entender quais são os projetos de Deus para a nossa vida. É através dessas leituras do Antigo Testamento. A gente temos que entender, para poder entender o Novo Testamento, as promessas do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para quais são os planos e projetos que Deus tem para a nossa vida. A gente temos que entender, né? Você viu? Guerras e mais guerra, vitórias e mais vitórias. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Apenas lemos 8 capítulos por enquanto. Então, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Pra gente desenrolar mais, pra gente aprender mais um pouco, né? Entrar mais um pouco na história. Graças a Deus, vou dar a bênção apostólica para todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus Cristo. Que todos nós venhamos a selar com amém, 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 e dizer, olhar para o céu, ora vem, Senhor Jesus, porque nós precisamos e necessitamos de Ti,
entregamos as nossas vidas a Ti, meu Deus. Nos guarde, nos purifica, nos proteja e nos perdoe de todos os pecados e de todo o mal. Em nome de Jesus, fique conosco, precisamos de Ti. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graça e paz para todos vocês. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui mesmo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Creio em Deus que vocês tenham gostado. Sim, é tão bom ouvir a palavra de Deus. Nos dá força para viver, para batalhar, sabe? Nos renova, né? A palavra de Deus nos renova, nos restitui, nos restaura, nos salva e nos liberta, né? Além de nos salvar, nos liberta também, graças a Deus. É bom ouvir a palavra de Deus nos tempos tão difíceis como esse, né? Vamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar e crer que as demais coisas Deus irá acrescentar quando você, de fato, tirar todo o desejo, os olhos das riquezas dessa terra e olhar somente para Deus, buscar somente o reino de Deus, a justiça de Deus, você se desligar mesmo das coisas terrestres, sabendo que o seu lugar não é na terra, sabendo que o seu lugar é no céu com Deus, onde Jesus, onde o Pai já preparou morada, Jesus já preparou morada, Ele falou para nós. Então, você vai ver as demais coisas ser acrescentadas na tua vida, tá bom? Você vai tirar de letra. Glória a Deus, Deus vai te abençoar de uma tal maneira que você vai falar, meu Deus, mas por quê? Porque sua mente, seu coração não está voltado para as coisas terrenas da terra, para os bens materiais, para riquezas. Você só está preocupado de morar no céu com Deus. É onde que tudo Deus vai multiplicar, porque você sabe que um dia a gente iremos partir daqui e tudo que você tem, que você conquistar, vai ficar aqui, vai ficar para outra pessoa administrar e vai passando de geração em geração, até quando Jesus buscar todos para morar no céu. Amém? Deus abençoe. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Conto com vocês. Eu fico por aqui mesmo. Graça e paz para todos vocês. Tenham uma sexta-feira cheia de paz, cheia de bênção, cheia de Deus no coração. E que Jesus Cristo nos guie, nos proteja e pelo Espírito Santo nos guarde. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, galera. Fiquem em paz. Tchau. Graça e paz para todos. Fui!